Beleza, pessoal? Bom, na sequência, a gente pode fazer uma análise a nível de classificação dos subitens em determinadas classes clássicas, né? A gente tem aí, por exemplo, a gente pode dividir os itens e subitens lá do IPCA em bens e serviços tradables e não tradables, ou comercializáveis e não comercializáveis. A gente pode também dividir entre preços administrados e preços livres, né? O que são preços administrados? São preços que têm algum grau de controle por parte do governo, né? Ou via uma empresa pública, que é monopolista naquele setor, ou via uma concessionária privada que tem um contrato lá com o governo e ele só pode reajustar os preços de acordo com aquele contrato, tá? Enfim, são preços que sofrem algum tipo de influência governamental e só podem ter os seus preços reajustados conforme a autorização de algum órgão governamental. Esse tipo de preço é diferente do que a gente chama de preços livres, que tem a sua variação lá dada muito em função do que acontece com a clássica oferta e demanda, tá? E dentro dos preços livres você pode também ter lá a divisão entre bens duráveis, não duráveis, semiduráveis ou serviços, tá? A depender desse tipo de classificação, você vai ter um comportamento diferente, porque cada uma dessas classificações sofre impacto, né, das variáveis de forma mais pronunciada. Por exemplo, bens que são considerados bens tradables, né, eles têm uma influência do câmbio maior do que os bens não tradables, né? Ou seja, quando o câmbio se desvaloriza, provavelmente o impacto nos bens considerados tradables, comercializáveis, vai ser maior, tá? E aí, existem séries lá no Banco Central, né? O Banco Central ele agrupa esses itens e subitens lá do IPCA dentro dessas classificações e constrói séries temporais que acompanham, né, essas classificações ao longo do tempo. E aí eu estou usando aqui, nesse código que está no slide, o BETS, que é um pacote desenvolvido lá pelo pessoal da Fundação Getúlio Vargas, o Pedro Ferreira, é um dos grandes caras aí de análise de dados do país. Hoje eu acho que ele é superintendente de uma área nova lá da Fundação Getúlio Vargas, foi ele que liderou, né, a criação do BETS, que até hoje está em vigor. Tem o BETS, tem o RBCB, do meu amigo Wilson Freitas, tem, hoje em dia, né, já tem uma API lá do próprio site do Banco Central. Enfim, tem várias formas de você pegar os dados lá do Banco Central. Eu estou usando aqui o BETS e esse código pega aí essas séries que eu vou mostrar. O código em si não tem muita dificuldade, né? Ele basicamente está, estou pegando, usando um loopzinho para organizar os dados, né? Que a gente pega lá com a função betsget do pacote bets, tá? Demora um pouquinho para rodar. Ele vai lá no site do Banco Central, né? No sistema de séries temporais lá do Banco Central e coleta esses dados, essas séries, tá? O Abel Bonga aqui perguntou se existe uma API para obtenção dos dados lá do FMI do Banco Mundial. Sim, existe. Aliás, existem pacotes, né? Tanto para um quanto para outro. Só já dar um Google aí. Sempre que vocês tiverem em dúvida, né, se existe ou não um pacote, bota lá Banco Mundial RPackage, FMI RPackage no Google, que geralmente vai surgir alguma coisa. Seja um pacote que já esteja no CRAN, né, no CRAN, que é o repositório oficial lá do R, seja algum pacote em desenvolvimento que esteja lá no GitHub, tá? Bom, aqui então eu estou organizando os dados, né? E a gente vai ter um data aqui, dá um view, né? A gente vai ter um data aqui com a variação, né, daquelas séries lá que eu comentei com vocês,
comercializáveis, não comercializáveis e por aí vai, que estão lá desde lá do Banco Central, que o Banco Central criou e atualiza, tá? E a gente pode fazer basicamente aqui, organizar esses dados na forma de table, né? Para ficar bonitinho lá no mundo Tidyverse e fazer a visualização melhor desses dados, tá? Eu empilho eles e gero um gráfico aí com essa variação mensal. Bom, variação mensal aqui vai ter uma variância grande, né? Porque essas classificações elas são afetadas por inúmeras variáveis, né? E aí você vai ter uma variância grande. Uma forma bastante comum, né, de suavizar isso, como eu mostrei anteriormente, é acumular em 12 meses, né? Aqui eu estou usando o pacote Test Tools, lá do meu amigo Renato Leripio, para criar aqui uma variação acumulada em 12 meses. E aí faço a visualização desses dados acumulados em 12 meses das nossas classificações. Fica um pouquinho mais interessante, né, de visualizar. E aí você vê claramente, né, por exemplo, serviços aqui, né, teve uma desinflação muito grande nos últimos anos, né? E os bens comercializáveis, né, como eu falei, por causa enfim, talvez essa seja a principal razão, né, que é a desvalorização do câmbio, né, esteja afetando bastante aí os bens tradables, ok? Enfim, em determinados momentos a gente teve uma pressão grande, né, dos bens monitorados, né, naquele período conturbado pós-2014, né, que houve uma taxação forte lá dos bens monitorados, né, que tinham sido reprimidos durante o governo Dilma. Enfim, a cada momento, né, da história você vai ter uma ou outra classificação pressionando mais ou menos a inflação cheia. E por isso que essa desagregação, usando essas classificações, ela é interessante.